boa tarde! Hoje nós vamos fazer a aula de História da página 12 até a página 15, ok? O título é O Comércio no Território Brasileiro. Então vamos saber um pouquinho da história do comércio aqui no nosso país. Quando começou e como começou, ok? Então, o comércio no Brasil começou há muito tempo atrás, lá na época da chegada dos portugueses. Quando eles chegaram aqui, eles descobriram as nossas terras e descobriram também o nosso pau-brasil, a nossa árvore, né, típica aqui do nosso país, que tem uma madeira maravilhosa e muito valiosa, principalmente naquela época. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um tipo de comércio com os indígenas, que eram os nativos daqui e conheciam as terras. Esse tipo de comércio era uma troca. Eles ofereciam coisas para os indígenas e, em troca, recebiam as madeiras do pau-brasil. Que tipo de objetos eles trocavam? De todos os tipos. Facas, espelhos, pentes, tudo que era novidade para os indígenas, já que eles não conheciam a civilização como os portugueses. E os portugueses se aproveitaram disso, trocando coisas que não tinham valor por coisas muito valiosas, que era a madeira, né? Uma das coisas que eles trocavam era a madeira do pau-brasil. E esse tipo de comércio se chama escambo, quando você troca um produto por outro, sem envolver dinheiro ou coisas valiosas, ok? Esse tipo de comércio acontece até hoje em dia, é chamada troca de mercadorias. Você oferece algo que você tem e a pessoa em troca te dá algo que ela possui que seja de seu interesse, ok? Os escravos de ganhos. Isso aí já passou a ser a partir de 1530, com a chegada dos escravizados aqui no nosso país, né? Os portugueses foram lá e acabaram escravizando várias pessoas, né, do continente africano e trazendo para o nosso território. E aí, alguns desses escravos trabalhavam fazendo vendas para os seus senhorios. Esses escravos eram chamados escravos de ganho. Por quê? Eles saíam por aí vendendo as coisas dentro de cestos. Vendiam de tudo. Tudo que os seus senhores trabalhavam, vendiam, eles tinham, né, a tarefa de ir vendendo pela cidade. E o dinheiro que eles recebiam, eles tinham que dar, né, na grande maioria, para os seus senhores. Mas os senhores pagavam ele? Não, eles eram escravos. Mas às vezes eles acabavam vendendo por um valorzinho um pouquinho maior do que o senhorio mandou. E aí eles guardavam aquele dinheirinho, né, na esperança de conseguir juntar para pagar sua alforria, que seria o quê? Seria a sua libertação, comprar a sua liberdade, ok? Depois de muito tempo, há uns 300 anos atrás, surgiram uma outra forma de comércio aqui no nosso país, e que com os vendedores eram chamados de tropeiros. O que são os tropeiros? Nós sabemos que o território brasileiro é um território muito extenso. E naquela época, onde não haviam automóveis, nem aviões, né, nem mesmo a comunicação era tão fácil, era muito difícil as pessoas venderem no território inteiro do Brasil. Então, os tropeiros eram pessoas que iam andando com seus cavalos, suas mulas, pelo território brasileiro. Normalmente eles iam em grupos, ok? Então eles saíam por aí vendendo, iam para o interior principalmente, vender coisas que tinham na capital e também comprar coisas lá no interior para vender na capital. Então essas pessoas recebiam os nomes de tropeiros, porque eles iam juntos em mulas levando algumas coisas. Nós temos na página 13 uma imagem, né? Uma pintura, uma água de tinta, né, e aquarela sobre o papel de João Guilobel, né, de 1821. E aí está representando os tropeiros, ok? Eles vendiam tecidos, sapatos, alimentos e outros produtos. Depois disso, os mascates e os caixeiros viajantes, né? Já na época dos engenhos, a gente viu isso, dos engenhos, né, que eram as grandes plantações de cana-de-açúcar. Os vendedores, esses tipos, né, os mascates, eram muito comuns no Brasil. Eles viajavam por várias cidades vendendo seus produtos. Já os caixeiros viajantes eram um tipo de vendedor bastante comum há mais de 100 anos atrás. Eles não levavam produtos nas suas viagens, eles apenas tinham as listas com os nomes das mercadorias que eles poderiam vender. Então você escolhia o que você queria, encomendava e depois eles mandavam para você. Então era uma forma de vender meio que sem
levar as coisas, sabe? Assim, uma venda por encomenda, realmente. Ele ia lá e falava para você, olha, eu posso vender para você linguiça, pão, tecido, sapato. O que você quer? Ah, eu quero linguiça e sapato. Então tá bom, eu vou trazer. E aí ele acabava mandando para você. Então, era um tipo de comércio já diferente dos tropeiros, por exemplo, que saíam pelo território cheio de mercadorias. Atualmente, existem comerciantes que têm um trabalho similar com esses dos mascates, né? Que iam vendendo os produtos nas cidades. Então, essas eram as diferenças. Hoje em dia, a gente ainda vê, né, muitas pessoas andando na rua, às vezes, com algumas mercadorias, vendendo de porta em porta. Esse era mais ou menos o tipo de estilo de venda dos mascates, ok? E também é muito comum hoje em dia esse tipo de venda por encomenda. Você quer uma coisa, você encomenda, a pessoa traz o produto e te vende. Então, o comércio do nosso Brasil, ele começou há muito tempo atrás, lá na época da chegada dos portugueses. E ele foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil. E os vendedores eram também muito importantes, principalmente naquela época onde a distância, né, do nosso território atrapalhava a comercialização. E esses tipos de vendedores que se deslocavam de um local para o outro vendendo determinados produtos eram extremamente necessários e essenciais para o comércio e também para a sobrevivência de algumas cidades, alguns vilarejos do nosso país. E o comércio continua sendo muito importante hoje em dia, né? É por conta do comércio que faz a economia do país girar e quanto melhor o comércio do país, melhor a situação econômica e financeira desse país. Então aqui na página 14 e na página 15 tem vários exercícios para vocês fazerem, ok? Interpretação do que nós já estudamos, também tem algumas atividades para vocês olharem, responderem e também tem um quebra-cabeça do material de apoio. Então vocês irão recortá-lo, ok? Depois você vai misturar as peças e aí você vai colar no seu caderno de história, ok? Essa representação aí desse artista, Jean-Baptiste Debret, né, que foi um artista muito importante e que retratou diversas imagens do nosso Brasil na época de 1800, né, que ele viveu aqui. Então, essa imagem está aqui no acervo dos museus Castro Maia, aqui no Rio de Janeiro, e é uma aquarela sobre o papel, mostrando aí um escravo de ganho. Aqui, ó, vocês podem ver, é um escravo de ganho vendendo ali para o seu senhorio, né? Ele está vendendo para o senhorio, para uma outra pessoa, alguns produtos. Então, também foi um tipo de comércio no nosso país, como nós vemos. Então, façam as atividades com muita calma, muita atenção. E depois que você montar o seu quebra-cabeça, manda foto para a tia para eu ver se você conseguiu montar tudo certinho, hein? Um beijo grande, crianças. No final da aula, correção das atividades de hoje.